E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar aqui sobre nossas teorias, nossas análises, assim, de uma forma bem, digamos assim, cinematográfica sobre Ordem Paranormal. Falar os pontos que eu gostei da sessão, o que eu não gostei, se teve muita coisa interessante nessa sessão, ou se é uma sessão um pouco mais calma, com um ritmo um pouco mais lento. E sobre as informações passadas também vamos reforçar algumas teorias, falar sobre o que eu acho que foi aquela porta que o Guizu viu e muito mais. Então vamos lá. A primeira coisa que vimos foi a batalha contra o Interflorado. Ele tinha alguns poderes de grito e tal. Ele foi uma criatura bem simples, né, em questão de mecânica, né? Ela gritava praticamente, podia correr e te bater, mas ela foi muito interessante em questão de design, em questão de forma como ela funcionava. Ela era como um alien do próprio filme do Alien, a forma ali. Ele era um xenomorfo, né? Pela forma que ele pulava na pessoa, se agarrava e tentava enfiar para dentro da pessoa. No caso, o xenomorfo enrola, né? No pescoço da pessoa, aquela cauda que ele tem, e engloba em você com a boca. Ele faz esse contato de colocar algo dentro do seu corpo, né? No caso, o ovo desse xenomorfo, que seria necessariamente assim ele, de certa forma. Então, tem referências. Esse é um RPG que vai ser cheio de referências, mas a criatura era muito interessante nessa coisa dela poder voltar de volta pro corpo e levantar ele de novo, mesmo todo machucado, e tentar fugir. Foi bem legalzinho. A luta em si foi muito interessante. O Lírio, ele se destacou demais nessa hora, e o Xande também. O Xande ele já tinha se destacado pela sua personalidade, e o Lírio eu já tinha dito que em momento de briga ele ia ser uma da galera que a galera, ele ia ser o cara que a galera mais ia gritar, nossa, isso. Ele deu uns ataques muito bons, principalmente para um iniciante no RPG, que você espera que ele cometa mais erros. Ele não cometeu tantos, ele fez algo certo, digamos assim, nesse combate. E o Xande com os seus poderes paranormais também ficaram bem interessantes. Confesso que eu acho estranho ver, logicamente, você pensa no tempo, aí você pensa o cultista, você acaba separando um pouco, principalmente um cultista que usa poderes dessa forma, dessa magnitude, né? Então, a batalha foi muito produtiva, interessante. E nessa batalha a gente vê a porta, que eu vou comentar mais no final, ok? O Selbit também fala que não tinha como salvar o Adágio. Eu achei isso um lance legal, porque muita gente caiu em cima do Lírio, né, no caso do Gary, por ações que eu em nenhum momento percebi que foi realmente culpa dele. A galera tava com um plano, mas sabe aquele plano de merda de qualquer mesa vai ter? Que é tipo assim, você, não, não sei o que lá, você chama o guarda, não sei o que lá, você atrai ele. Cara, chega o bárbaro, usa teu ataque, bah, derruba o guarda e é isso. Valeu, gente. Foi mais ou menos a mesma coisa. A galera tava com um plano muito chatinho, com um peixe mágico dourado que ia aparecer na borda. Ele não poderia desconfiar de nada. Então, meio que tipo assim, já dava meios pra galera começar a desconfiar, para ele começar a desconfiar. Então, meio que tipo assim, eu acho que a melhor opção foi empurrar, mas o Selbit narrou 2 metros. Querendo ou não, 2 metros é uma coisa grande, mas eu não tenho tanta noção assim de espaço, mas eu tenho um pouquinho porque eu tô olhando literalmente para um lugar que tem 2 metros. Eu acho que o Lírio conseguiu empurrar de boa o personagem para longe, mas o Selbit subiu essa CA muito mais do que deveria, mais pela situação de existir uma chance de falha do que realmente por ser uma coisa um pouco realista, né? Eu acho que também tem aquela coisa que o mestre tem que se controlar, e eu gosto quando o mestre se controla, tipo assim, beleza, tem um cara que tem 4 D20 em força. Esse teste seria 30 de CA se fosse uma pessoa com 2? Você colocaria um CA tão grande assim? Eu sempre penso que o mestre tem que. O mestre não pode balancear o CA com relação a quem que tá fazendo a ação. Eu não curto isso. Não tô falando que o Selbit necessariamente fez, mas eu tô falando assim, vamos ser realista em certas situações e mesmo que os personagens, tipo, às vezes os personagens começam a ter uma percepção absurda, mas o DA era 12, sabe? Você manda o personagem jogar e você, ele 34, você, pô, você era 12, né? Também não precisa de tanto, né? Tipo assim, que bom que você tem, mas também é pra mostrar que não precisava de tanto em certas situações. É muito específico você ter que tirar um 30 somando tudo, né? Praticamente você deveria ter
se você tivesse treinado, eu não lembro os níveis, mas tipo assim, o mais alto de todos você tem mais 15, então ele teria que tirar 15 no dado, mais 15 para dar 30, ou ele ter 10 e ele tirar 20. Era muito difícil. E acho que desnecessariamente difícil. Mas a gente descobre que o Adágio não tinha como ser salvo necessariamente, né? Possivelmente o criatura iria sair do corpo dele e a luta teria sido mais simples com ele fora, ou não, porque ele ia tentar agarrar muito na galera. E o Adágio possivelmente iria, pouco tempo depois, começar a passar mal, cair, quem sabe. Quem sabe ele não morresse necessariamente ali, ele poderia ser levado para casa dele e tal, e se despedir da família, porque a morte do Adágio gerou uma baita de um problema para os jogadores. A gente não sabe como que eles vão conseguir segurar por muito tempo esse. Ah, não, na verdade é simples. O desaparecimento do Adágio é só começar a fazer com que a galera comece a achar que foi uma abdução alienígena. Então, é até que simples, na verdade. Mas ok, pelo menos isso acabou um pouquinho com hate no Gary. E eu acho que ele não mereceu esse hate que teve até por parte do jogador. Lógico que os jogadores são amigos dele, eles podem fazer. Mas, cara, ele estava nitidamente desconfortável em alguns momentos daquele programa que eles têm do Ordem Paranormal. Que eles fazem com. Ele estava nitidamente desconfortável quando o Luiz e o outro cara do programa, eu vou botar na tela que é o Transcendendo RPG. Ele teve uma hora que ele ficou desconfortável, dava pra ver. Eles estavam muito atacando ele à toa. Ele é o Lírio, de verdade. É, Ele não então. tá interpretando, ele é o Lírio. Ele é o Lírio. O cara não ouviu a parte que o Guache falou, vou fazer um peixe brilhante. Um peixe brilhante. Não, Irmão! ele vai ia fazer ter um peixe 2. Ele ia fazer um peixe Ele ia fazer 2. um peixe 2. O peixe, mano, não é nem um peixe 2, velho. É o peixe 99, tá ligado? Ele é muito lá na Uma frente. coisa que eu acho importante falar é que o Interflorado, né? A galera falou, né? O Interflorado, o primeiro bicho que ele pegou foi a vaca. Quem sabe não, eu só quero falar isso por cima, só pra galera ter atenção nisso. A vaca pode ter sido o segundo ou terceiro bicho que o Interflorado parasitou, né? O que importa é que o Adágio veio depois da vaca, não necessariamente que a vaca é a primeira, pode ter alguém antes. É só pra falar, não acho que tenha, mas existe a chance. O Dom, né, o Dorivaldo, eu acho que foi uma coisinha mais ou menos em uma certa situação, que foi essa questão dele querer prova, né? O próprio Morato deixou nos seus vídeos falando que o que comprova que eles são da equipe é o cartão. Então, esse pedido de prova que ele passou foi mais o Selbit utilizando o que eu chamo de o mecanismo do mestre de manipulação. Então ele utilizou um mecanismo de manipulação para fazer os jogadores irem para um local que o mestre queria que eles fossem. E no caso seria o local onde estavam os hips, que eu vou chamar de hips, não que eles necessariamente sejam, mas é uma forma boa de chamar assim o grupinho deles como uma coisa só, né? E no caminho eles encontram um personagem que tirou racha com ele, com os jogadores, e eu creio que o Selbit não fez isso à toa. Primeiro foi para dar medo nos jogadores, achando que tinha um carro atrás deles, e fazer com que eles pensassem que fosse a van, sendo que eles até filmaram, né, para ver se bugava. Mas eu acho que aquele personagem pode ser aquele. O Adágio tinha dito sobre o filho e um pai, né? Um vizinho dele, que eram extremamente chatos e tal. Pode ser o cara do carro, pode ser ele. Eu não lembro se na narração ele era alguém novo e tal, mas pode ser o pai ou o filho nessa situação. Tô falando apenas por uma questão de que eu percebi que não vale a pena você colocar um personagem aleatório para fazer um racha sem nenhum motivo por trás. E aí ele deu um motivo, mas eu acho que isso também serve como uma apresentação de babaquice de um personagem. Então possivelmente seja o filho desse vizinho que ele falou. Eu acho importante falar, porque mesmo que o Selbit já tenha dito isso, mesmo que outras pessoas já tenham dito isso, não é porque um personagem fala inglês que ele é o Chris. Não é porque um personagem mora em tal canto que ele é tal pessoa. Não é porque um personagem tem um símbolo de marca de urso que ele é irmão de um outro personagem que já apareceu no Ordem. A galera tá muito caindo em cima dessas referências e eu vejo que o Selbit tá ficando um pouquinho chato com isso. E quando eu digo chato, é tipo assim, não, vocês não podem falar que isso se refere a isso porque não se refere e vocês não sabem, vocês estão comparando. Cara, Ordem sempre foi isso, sempre foi teorizar.
em coisas. Então, quando você vê um personagem com uma marca de urso, você relaciona ele ao Baloo. Quando você vê um personagem falando inglês com uma voz um pouco mais forte e tal, você já dá uma puxada. Oh, será que isso é o Chris? Você, não, porque não existe só uma pessoa que fala inglês no Brasil. Tá. Mas não pode ser o Chris? Então vejo que em certos aspectos o Cellbit acaba passando assim por cima dessas referências que os próprios jogadores fizeram porque ele montou uma comunidade assim. Então é só uma conversa sobre realmente, não tem pra que ficar comparando cada personagem que aparece com um irmão ou uma referência de outro personagem, mas ao mesmo tempo Ordem sempre foi sobre investigação e ligar, conectar histórias. A gente vê diversas coisas estranhas acontecendo, como um jogador ser um boss final de uma temporada, as coisas do tipo, e as pessoas devem fazer essa conexão porque eles foram ensinados pelo RPG a fazer. Então é uma pequena crítica à forma que o Cellbit está passando essas informações. E também uma crítica a como ele está tratando o chat, que antes ele falava que era tão legal por ser poluído, e hoje ele fica com raiva porque os jogadores começam a falar sobre vai dormir, acaba a mesa, bababá, e começa essa guerra e ele fala, o chat está totalmente poluído. Foi assim que a comunidade foi ensinada, então vamos deixar ela se mover dessa forma. E sobre o tempo do RPG, eu sempre falo para vocês, eu gosto de fazer sessões de 2 horas, o Cellbit gosta de fazer de 5, tanto porque ele usa um estúdio, e ele não pode ficar carregando esse estúdio por muito tempo, digamos assim. Ele deve aproveitar ao máximo o tempo dele quando ele tá com esse estúdio. E também tem a questão da quantidade de episódios. Cada vez que ele faz um episódio mais curto, ele acaba tendo que fazer mais episódios mais pra frente. Então ele prefere que a campanha seja menor, entre aspas, menor em quantidade de episódios, mas com a mesma quantidade de horas total que ela teria. Então eu acho que no final não é uma discussão sobre o Cellbit comanda e ponto final. Se você tá querendo dormir, você vai dormir. É um pedido. Sinta como uma avaliação de uma quantidade razoável, porque a ponto de chatear o chat, né, a ponto de você falar que o chat ficou poluído, significa que uma boa parte da comunidade está, digamos assim, reclamando, dando notas de tem como fazer mais curto, porque realmente está ficando pesado. Então é uma crítica um pouco construtiva, que ele não utiliza como crítica construtiva, ele utiliza como uma crítica, uma afronta a ele como produtor, como diretor ali total do RPG, ele veio como uma crítica, como você, um cineasta, alguém falasse seu filme era para ser menor e você ficasse com raiva porque o filme para você tem o tamanho que você quer, entendeu? Então é uma crítica e ele não tá utilizando essa crítica, ele tá batendo contra ela. Então, a gente também vê essa situação acontecendo, que eu, como um comentador do Ordem, como uma análise mais fílmica, uma análise um pouco mais crítica, uma análise sintomática, no caso, eu curto falar sobre esses temas aí, porque são temas debatidos em aulas de cinema, né? A gente não conversa só sobre o que aconteceu no RPG, a gente conversa sobre como foi, digamos assim, a repercussão dele e por que ele tem elementos que ele tem. Então, por que ele botou hips? Por que ele bota pessoas que utilizam canabinoides? Porque há uma necessidade de público de ver personagens dessa forma. Então é por isso que a gente coloca esses personagens. E isso serve para qualquer outra característica de personagem, racial, sexual, tudo isso faz parte desse pensamento, digamos assim, audiovisual que a gente tem atualmente, como uma arte, um meio de arte que é construído pela sociedade. É importante falar sobre o OVNI, que eles falam que avistaram, e como eu disse, eu sinto quase a certeza que vai ter. Eu não me surpreenderia se o Cellbit não colocasse um OVNI, porque ele gosta de brincar com a galera. Mas eu gostaria muito que aparecesse um OVNI, teve avistamento de OVNI, eles têm essa sensação de OVNI, mas é sempre com rádio, é sempre com um negócio. Então pode ser que realmente não exista um OVNI e seja mais uma ilusão das pessoas, como é na nossa vida real, entre aspas. Eu não sei se você acredita em OVNI, se você não acredita, você acha que é uma ilusão de pessoas que acham que viu um brilho no céu, mas não tinha nada. Então a gente tem esse tipo de pensamento. E essa
essa questão do OVNI que foi passado me referencia muito à porta que eles chegaram a perceber. Essa porta pode ser algumas coisas, pode ser algo relacionado a Tenebres, porque por um momento eu pensei que pode ser que todas essas temporadas pequenas tenham uma relação com Tenebres, mas por essa temporada ser no passado, eu creio que essa referência a Tenebres pode ficar de fora. Então, essa porta pode ser, o Selbit descreveu ela, se eu não me engano, como porta para o outro lado. Pode ser uma porta de uma nave, ou ela pode ser a porta para o centro do formigueiro. Como a gente disse, possivelmente o que esse RPG pode se tratar é sobre um formigueiro. O estrangeiro está lá em algum local, cheio de criações dele, que seriam esses outros seres paranormais parasitas, e ele solta essa infestação pelo mundo, que é que infecte mais pessoas e cria uma cidade que seria o formigueiro, e ali aquela porta levaria ao centro, onde está o próprio estrangeiro. Então, poderia ser a porta da, entre aspas, nave, porque esse local também pode se deslocar dali, quem sabe, ou não. E possivelmente o Morato deve estar aí por perto ou lá dentro. Então a gente vai entender ainda o que vai ser essa porta no final, mas eu acho que ela não vai correr muito disso, de ser algo do estrangeiro, uma nave, uma porta para o centro do formigueiro, uma porta para os experimentos do estrangeiro, algo do tipo, para onde as pessoas que são pegas pelo estrangeiro são levadas, onde existe mais estrangeiros ou onde está o que o estrangeiro está defendendo. Às vezes o estrangeiro ele não é o centro ou a rainha do formigueiro. Às vezes o estrangeiro é mais uma formiga e tem algum bicho mais forte ali dentro. E eu também acho que essa teoria de que o estrangeiro não é o boss final, que tem um boss por trás, também é uma boa teoria. Ou, digamos assim, o líder dos parasitas. Também acho uma boa teoria, uma baita teoria interessante para se tratar. E acho que é isso que a gente tinha que falar. Só para falar no final, é que eu vou fazer um vídeo onde eu vou ler todo o livrinho do Morato para quem tá no meio da sessão, já que os jogadores não estão lendo tudo na sessão, eles estão lendo fora da sessão, aí chega na sessão, eles não estão revisando todos os arquivos de tipo, encontramos o fumo, e eles não leram a página inteira do fumo. Então, para você que quer chegar na sessão e quer descobrir antes dos jogadores quem é o parasita, eu tô fazendo um vídeo onde eu leio todo o livrinho do Morato para você da melhor forma possível. E eu vou lançar aqui daqui a pouquinho tempo. Então, fiquem ligados. Então, já deixem o seu like se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e tal, porque a gente tá numa reta muito boa ali para a monetização. Para quem não sabe, eu já tenho 1000 inscritos, mas eu não sou monetizado, vou botar quanto tempo falta aí na tela, ou seja, eu ainda tenho que pegar um pouquinho de hora a mais para poder receber algo por esse trabalho que eu faço há tanto tempo para vocês, há mais de 2 anos. Então é isso, acho que a última coisa que eu vou falar é que eu adorei que o Selbit fez eles se confundirem, porque todo mundo falou que era um fumo, mas aí o Selbit mandou um teste e falou que também poderia ser o Rastropoda. E os jogadores têm quase certeza que é o fumo. Mas vai que a galera se surpreende, é um Rastropoda, né? Não sei. Mas o Selbit pode ter jogado para confundir, ou pode ter jogado e os jogadores não captaram que é o Rastropoda, e pode não ser. Mas eu acho que é o fumo mesmo. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o senador e fui.